Irmãos, que a paz do Senhor esteja nos seus corações. Hoje, dia 11 de junho, né, de 2023, 20 horas e 3 minutos. Mais um dia na presença do Senhor. Eu nem ia vir hoje à noite, porque eu não estou muito legal. Eu passei, desde a madrugada eu não consegui dormir direito. E a minha vista, ela tá alérgica e ela parece que frita dentro da órbita. Paz do Senhor a todos. Mas a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai e vamos fazer a vontade dele. E a gente está impactado com notícias, né? Essa marcha colorida, colocando as crianças no mesmo patamar. A investida para cima das crianças é muito cruel. E nós temos que nos remeter ao passado para entender o que está acontecendo agora. Quando que nós tivemos investidas contra as crianças? Moisés, no tempo de Moisés, Faraó viu que o povo de Deus crescia assustadoramente. E o que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos. Por que matar os meninos? Porque era fonte de resistência, né? O homem, ele tem força. Ele tem força. E Moisés veio num período assim. E ele veio libertador, né? Moisés veio como libertador. Não, você tá certa, Mary. Depois vem Herodes, né? E Moisés vem nesse período e ele é guardado por Deus, né? A mãe dele, Joquebede, luta pela vida de Moisés. Ela luta. Ela vê aquele menino tão lindo, ele devia ser uma criança maravilhosa. E ela luta com todas as forças. Por que que ela luta? Porque ela era uma mulher de visão espiritual. Seu esposo era da tribo de Levi, né? Eles tinham visão do pai. E ela guarda o menino, e quando ela percebe que ela não tem mais condições de ficar com a criança, ela entrega esse menino ao Senhor e ela põe ele nas águas do Nilo. Ela monta uma estratégia junto com Miriam, fazem um cesto e levam a criança aonde estava a filha do faraó. E elas entregam ao Senhor e ela vai embora, mas Miriam fica para observar o que ia acontecer. E o Senhor leva aquele cestinho betumado até as mãos da filha do faraó. Moisés é criado dentro da casa do seu perseguidor. Que coisa, né? Ele é guardado dentro do covil do perseguidor. E ali se manifesta o grande libertador de Israel, o maior profeta dentre todos. Qual a segunda vez? Herodes. Herodes o grande, que não era tão grande assim. Um homem violento, um homem terrível. E quando ele vê aqueles homens astrônomos, né, que é chamado de mago, perguntando onde estava o rei dos judeus que tinha nascido. E ele perguntou, mas onde que vocês viram isso? Falou, não, a estrela dele já está no céu. E nós sabemos pela estrela, nós viemos para adorá-lo. Porque Daniel já tinha deixado avisado qual seria o tempo, a estrela de Belém, quais seriam as conjunções nos astros que dariam para saber que o menino tinha nascido. E Daniel deixa uma pequena fortuna para entregar para Jesus. Por quê? Vamos ver agora. Herodes, vendo isso, fala para ele, então vocês vão lá
E aí ele manda chamar os escribas, né, para ver. E ele fala, olha, é na cidade de Belém que vai nascer o Messias. E eles se encaminham para a cidade de Belém. E Herodes manda que eles voltem para falar onde ele estava, para ele também ir adorá-lo. Adorá-lo, hein? Ele já começou a preparar o plano perverso dele. E ali, aqueles estudantes de astronomia, alunos da escola de Daniel, levam a pequena fortuna, mirra, incenso e ouro para o menino. E quando eles foram se despedir, o anjo de Deus falou para eles, não voltem por onde vocês vieram, vá por outro caminho, porque Herodes pretende matar o menino. E Deus avisa a José, pega o menino, a mãe e o menino, e leva para o Egito, porque Herodes pensa em matá-lo. Como José iria sem condições financeiras? Mas aquilo que aqueles homens trouxeram de presente para o menino, que o profeta Daniel deixou, uma pequena fortuna que Daniel conseguiu arrecadar no seu tempo de Babilônia, essa pequena fortuna foi dada para o menino Jesus. E com esse dinheiro, eles puderam se manter, com essa riqueza, eles puderam se manter no Egito. Há 400 anos antes, o Senhor já preparou a pequena fortuna para que Jesus pudesse ser mantido escondido da vista de Herodes no Egito. E o que Herodes faz? O que Herodes faz? Ele faz uma festa dentro de um recinto, como se fosse um campo de futebol, né? Hoje, um campo de futebol. E ali ele convida todas as crianças de 2 anos para baixo, para as mães levarem suas crianças para a tal da festa. E vai todo mundo, né? Como acontecendo agora, né? Uma festa, né? Pazônia, uma festa onde as crianças estão sendo ovacionadas como, né? Coloridas. E Herodes ali manda matar todas as crianças. Por uma festa. Ele jogou a isca e as crianças vieram. Satanás está jogando a isca nesse momento para matar as crianças. Satanás está jogando a isca para matar as crianças. Shalom, Lilian. E o povo está entrando, o povo está indo. O povo está entrando. E o povo está levando seus filhos para isso. Ontem eu vi um relato de uma criança que se rebelou contra a mãe, que não queria mais tomar os remédios para fazer a transição. E a mãe começou a colocar o remédio escondido na comida do filho, para que ele não perdesse a transição para ser uma menina. É nesse mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos, o mundo de Sodoma e Gomorra. Eles estão mexendo com as crianças. Por que mexendo com as crianças? É a terceira investida de Satanás sobre as crianças relatado. 2 estão na palavra e uma nós estamos vendo a olho nu. Nós estamos vendo, nós estamos presenciando. Por quê? Porque através dessa investida, o juízo de Deus vai descer. O juízo do Senhor está prestes a descer, o 4º selo está prestes a abrir, e o 5º virá em seguida. E o 6º também. Não se enganem. Não se enganem. Permaneçam com seus corações blindados. Porque a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos seguir a Deus ou seguir ao mundo. Nós escolhemos andar na luz ou escolhemos andar nas trevas. Nós escolhemos andar na vida eterna ou na vida de perdição.
é escolha. Cada um está fazendo a sua escolha. Uns estão escolhendo a verdade e outros já escolheram a mentira. Se você, meu irmão, está enfiado na mentira, sai dela enquanto é tempo. Se você sente tocado pelo Espírito Santo, sai da mentira enquanto é tempo. Porque essa mentira que está aí, ela vai piorar. Porque eles vão ser deixados para o espírito de mentira os dominarem. Você tem que prestar atenção, nós não temos mais muito tempo. O tempo está muito curto. Ou você se reconcilia com o Pai de uma vez, ou você vai ser engolido pelo flagelo da mentira. Ou você será engolido pelo dragão que está aí. Meus irmãos, nós não temos tempo. O tempo é muito curto. O tempo é muito curto. O tempo é curtíssimo. Forte, né, Caroline Porto? Muito forte. A live de ontem foi forte. Eu acredito que eu tô até desse jeito pela live de ontem. Meus olhos estão fritando dentro da órbita. É uma coisa absurda. Mas eu quero te dizer uma coisa. O azeite e o vinho, ele não pode tocar. Não. O azeite e o vinho, ele não pode tocar. O que é o azeite e o vinho? É a unção do Espírito Santo e a cobertura do seu sangue sobre os seus filhos, que buscam estar de acordo com a palavra de Deus, buscam estar nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. No azeite e o vinho, Satanás não pode tocar. Onde você está? Você está sob a unção do Espírito Santo? Você está sob o manto ensanguentado de Jesus? Entendeu? Preste atenção. Presta bastante atenção porque o tempo já chegou e ele está aí, na nossa cara. Os acontecimentos só vão daqui para frente piorar. Não tem melhora, meu irmão. Não existe melhora, isso aqui já está de ladeira abaixo. E você precisa se conscientizar disso. Você precisa entender o momento que nós estamos atravessando. O momento não é de brincadeira, o momento é sério, a situação é séria. Não pense que você, fora da graça de Deus, vai conseguir permanecer. Não pense que você, não fazendo a vontade de Deus, vai conseguir permanecer. Ou você se enquadra nos parâmetros da palavra do Pai, ou você está de acordo com aquilo que o Senhor determinou, ou você vai ser extirpado. Ou você se arrepende dos teus pecados, ou você será eliminado. Eu vou contar um testemunho para vocês. Que hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a minha filha e o Senhor falou comigo que era para eu falar esse testemunho aqui. Presta bastante atenção no que eu vou contar. Prestem bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Isso já tem... Eu tinha, na época, eu estava com 10 anos. 10 para 11 anos. O meu pai... Preste atenção. O meu pai era um homem muito bom, mas ele era um homem que tinha um temperamento difícil. Ele era um homem rancoroso.
Ele era um homem que ele guardava rancor. Ele era um homem que não sabia perdoar. E meu pai teve um entrevero com o irmão dele, muito sério. Tiveram uma briga terrível. E eles ficaram brigados durante 10 anos sem se olhar. E meu pai foi consumido por essa forma de ser. Passaram-se esses anos todos. E um dia, na minha casa, tinha a minha casa era uma casa muito grande. Tinha só de sala, para vocês terem ideia, tinham 3 salas. Era muito grande a minha casa. E minha mãe, sempre que vinha missionários para Maringá, para cá, a minha mãe abria as portas e meu pai gostava. E meu pai abrigava os missionários na minha casa. Como meus irmãos estudavam fora, então sempre ficava um quarto disponível. E a sala de televisão também, sempre disponível para abrigar esses irmãos, os pastores que vinham. E nessa vez veio um pastor americano para cá, David Cooper, o nome dele. E esse homem ficou na minha casa por uns 15, 20 dias, mais ou menos isso. E meu pai gostava muito, sabe? Muito mesmo. Meu pai tinha os problemas dele de rancor, né? Mas ele gostava muito de abrigar o povo de Deus em casa. Ele não era de igreja, nada disso. E naquele dia, era à noite já, meu pai tinha feito um churrasco lá e tudo mais, né? Meu pai gostava muito disso. E o David Cooper chegou e chamou o meu irmão, a minha mãe e o meu pai. Eu era menina, mas eu estava na cozinha de fora. Tinha a parte de fora da casa e tinha uma cozinha que meu pai, que era a cozinha para todas as horas diária, né? E eu estava sentada ali, eu estava vendo tudo e ouvindo tudo, porque eu era muito atenta, sempre fui muito ligada, principalmente naquilo que dizia respeito a meu pai, porque eu tinha uma verdadeira... meu pai era tudo para mim. Era tudo. Eu tinha muita ligação com meu pai, muita. E ali, naquele momento, eu vi quando o David Cooper falou para meu pai assim: Doutor José, o Senhor manda lhe dizer que o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. E o senhor precisa se reconciliar com seu irmão. O senhor precisa reconciliar com seu irmão. O senhor não tem mais muito tempo de vida. O senhor precisa se reconciliar, porque o senhor quer te levar para a glória, mas precisa reconciliação. Você precisa pedir perdão para o seu irmão. Você precisa perdoar o seu irmão do que ele fez, do que vocês tiveram. E meu pai, naquele momento, eu vi que meu pai ficou perplexo, ele ficou parado, ele não tinha reação. A minha mãe olhou, porque minha mãe não tinha comentado nada com ninguém, mas Deus tinha mostrado para aquele homem. Ele disse que ele passou a noite inteira Deus falando com ele sobre a vida do meu pai, sobre a morte do meu pai, que meu pai precisava se reconciliar com o irmão dele. Nesse momento, irmãos, nesse momento, chegou minha tia de Rio Preto, São José do Rio Preto. Eu sei que tem irmãos aqui que são de lá. Ela chegou junto com meu primo, filho desse meu tio, que não entravam na minha casa. Meu pai não deixava entrar na minha casa. Eles chegaram naquela hora que estava sendo falado. E a minha tia chegou e falou: Zusa, meu apelido do meu pai era Zusa, Zusa, o Mário Luiz mandou te pedir perdão. Ele quer te ver. Ele pediu para você perdoar ele. Por favor, perdoa ele. E naquele momento, meus irmãos, eu vi o meu pai desmontando. Eu vi o meu pai caindo. Sabe quando uma torre forte começa a desmoronar? Eu vi a vida do meu pai ali desmoronando. Ele parou, ele suou frio. Ele ali ficou impactado, porque a mensagem que ele ia morrer e que ele precisava reconciliar com o irmão dele. E a minha tia chegando naquele mesmo momento,
trazendo o recado do meu tio, junto com o filho mais velho do meu tio, o Caio, e pedindo perdão ali, e que meu pai o perdoasse. E uma semana depois, o meu tio estava dentro de casa, almoçando com meu pai. Um ano depois, meus irmãos, meu pai estava morto. Mas estava reconciliado com Cristo, reconciliado com os homens. Por que é que eu estou te trazendo isso aqui hoje? Porque quando eu estava conversando com a minha filha, ali na mesa, o Senhor tocou fortemente no meu coração. Você precisa falar esse testemunho na live, porque tem pessoas que precisam reconciliar. Porque eu voltei para o teu pai naquele momento, e essas pessoas eu vou voltar agora. Então eu estou aqui com o meu olho inchado. Nem era para eu estar aqui agora, porque o reflexo do celular eu fico pior. Mas eu estou aqui para te trazer o recado que o Senhor mandou. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você faz. Eu não sei qual jeito você é. Mas eu quero te dizer que o Senhor manda te avisar que você precisa perdoar alguém. Você precisa colocar os teus sentimentos em ordem. Você precisa se preparar para você herdar a vida eterna. A tua condição é a mesma condição do meu pai naquela época. Um coração duro, um coração que não tinha perdão, mas um coração que Deus estava procurando levá-lo ao céu. E deu a oportunidade dele se arrepender e dele abrir a porta do perdão. E o Senhor está mandando te dizer, abre a porta do perdão da tua vida. Porque o Senhor te ama e Ele não quer que você fique aqui. Ele não quer que você esteja entre os perdidos. Ele tem salvação para te dar. Ele tem salvação para te dar. E essa salvação está na tua mão. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, a salvação é Jesus Cristo. Sim, você sabe que é Jesus Cristo. Mas na tua mão está a mudança de conduta da tua vida. Sem você mudar a tua vida, Jesus não pode fazer nada por você. Você precisa mandar. O amor dele já te deu. Você sabe que através do sangue dele você é lavado pelos pecados. Mas você tem que entender que você precisa mudar o teu caráter, você precisa mudar a tua vida. Você precisa perdoar. Te falta isso. Perdoa. Perdoa quem te fez mal, para que também você seja perdoado. Perdoa aquele que te passou a perna, para que você seja perdoado. Perdoa aquele que te traiu, para que você seja perdoado. Perdoa aquele que te faz, ele pensa que te faz vir abaixo, mas é ele que está indo abaixo, não é você. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. O Senhor está dando um alerta hoje. Perdoa. Foi nítido a mensagem que eu recebi na hora do almoço. Você precisa falar. Você precisa falar sobre isso. E eu não sei nem se eu contei já para vocês isso, eu acho que eu nunca contei. Meu irmão, essa é a última chance que o Pai está te dando. Perdoa enquanto ainda o sol está brilhando. Um pouquinho, né? Já estamos no final da tarde. Nós já estamos entrando em trevas. O mundo está em trevas. E logo, logo, não vai ter mais luz para que você possa perdoar. Então é agora.
A tua situação é agora. Resolve a tua vida agora. Você precisa resolver a tua vida agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer imediatamente. Peça perdão ao Senhor pelos teus pecados. E perdoe, porque a palavra de Deus diz, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu irmão, o que passou, passou. Águas passadas não movem moinho. Águas passadas não retornam ao seu lugar de origem. Elas vão andando. Então, o que passou, meu irmão, acabou. Mas ele é um ímpio, irmão, eu não posso. Não interessa quem ele seja. O que interessa é o que você tem que fazer. Você não é. Você não é. Irmão, você vai perguntar para mim, irmã Ruth, e a senhora com seu ex-marido? Meu irmão, eu não tenho nada contra ele, nada. Eu só me precavenho, porque Deus mandou eu me precaver, tomar cuidado com ele. Mas não tenho nenhum tipo de mágoa, não tenho nenhum tipo de rancor, não. Não, eu louvo a Deus pelo que eu passei. Sabe por quê? Porque o Senhor me fez ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu somente tomo cuidado porque o Senhor mandou eu tomar cuidado. Mas dizer para você que eu tenho mágoa, não. Não, de jeito nenhum. Entenderam? Então fiquem alertas, meus irmãos. Fiquem bem alertas, porque Jesus está aí. Ele não vai demorar. E o tempo de perdão é agora. O que você tiver para fazer, faça agora. Nós não temos mais muito tempo. O tempo já está terminando. O tempo já está findando. E Jesus está te dizendo: perdoa, para que você possa herdar a vida eterna. Só falta isso para você. Mas é você que tem que fazer. Eu te ajudo. O Senhor manda dizer: eu te ajudo. Eu estarei com você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa andar rumo ao perdão. Tira a mágoa do teu coração. Tira a dor do teu coração. Como acho que uma irmã colocou aí, né? Mágoa quer dizer más águas. Tira a água venenosa da tua vida. Tira a água amarga da tua vida, né? Mara, né? Mara. Tira a mara da tua vida. Quer dizer água amargosa. Entendeu? Exatamente, o perdão não é para os outros, é para nós. E o Senhor está te pedindo, você precisa perdoar. Perdoar, meu irmão, não é você ter amnésia, não. Perdoar é você não sentir mais dor do que aconteceu. Entendeu? Perdoar é você viver uma vida sem dor. Perdoar é você viver uma vida sem você ficar lembrando daquilo e aquilo te dando água amarga na boca. Isso é perdoar. Eu lembro de tudo, tanto que eu conto aqui para vocês tudo. Por que que eu conto? Porque eu não tenho mágoa nenhuma. Eu conto como bênção do Senhor, eu conto as coisas que eu conto para vocês, da minha vida, são coisas que foram lição para mim. Mas não tenho mágoa, não, nenhuma. Eu louvo a Deus por tudo, porque o Senhor se comprazeu em meio a tudo isso me salvar. Se comprazeu em meio a tudo isso de me dar libertação. Se comprazeu em meio a tudo isso de me fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Um dia, quando Deus preparou o meu divórcio, meu advogado falou assim para mim: Ruth, você não tá com câncer? Eu falei: como é que é? Câncer? Por quê? Ele falou: não, toda mulher que passa pelo que você passou tem câncer, isso aí não tem nem que ver, tem câncer no seio ainda. Eu falei: olha, Alcides, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Falei para ele: eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu estou debaixo da mão poderosa do Todo-Poderoso.
Aquele que fez a ferida em mim é aquele que cura. Sendo assim, nenhuma arma, nenhuma doença preparada contra a minha vida vai entrar, porque eu estou na dispensação da graça do meu Deus. Eu estou na alegria da palavra do meu Deus, ainda que eu esteja passando por toda essa situação. Mas eu estou na dispensação e eu posso te garantir que aqui nesse corpo não existe câncer nenhum. E ali ele ficou quieto, me olhando, me observando, entendeu? E tô aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. Velha, sessentona, já vou para 61. Firme, cheia de piripaquezinhos, né? Todo dia a gente tem um piripaquezinho. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem me dado uma força tremenda. Uma força que eu jamais teria. Uma força que se não fosse o poder de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Mas eu louvo o Senhor pelos momentos que eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Porque esses momentos são a minha caixinha de joia do sonho que eu tive quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade. E eu não sabia que o povo que está aqui são as joias preciosas que Deus tem me colocado na minha coroa. Na minha coroa não, né? Na minha caixinha que eu vou entregar para Ele. Então eu quero te dizer, perdoa. O Senhor manda você perdoar enquanto o dia ainda está raiando. Entendendo? O dia ainda, o sol ainda não se colocou totalmente, mas as trevas já, o sol está aqui, as trevas estão avançando, elas já estão aqui, ó. Eu espero que você não perca a oportunidade, não perca a tua salvação. Entrega a Deus a tua vida totalmente. Não perde tempo não, meu irmão, não perde tempo não. Mas vamos lá. Vamos ler a carta. Eu sou o anel de brilhante que está na caixa. É você e o Denildo são. Vocês estão acho que no mesmo anel, duas pedras separadas. Mas vamos lá. Vamos lá, irmãos. Eu não estou muito boa para ler, tá? Eu sou sincera para vocês, minha vista tá assim, tá ruim. Mas vamos ler aqui a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Irmãos, nós vamos ser divididos em grupos. Tem 2 grupos distintos para esse momento. Aliás, 3 grupos distintos para esse momento. A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia e as 10 virgens. Presta atenção. Essa igreja de Esmirna é uma igreja aflita, pobre, mas é rica porque dentro de si está a palavra verdadeira de Deus. Está o manancial de águas vivas dentro dessa igreja. Quem é essa igreja, irmã Ruth? Somos cada um de nós. Mas eu não sei se eu sou Esmirna ou se eu sou Filadélfia.
Eu não sei o que você é. Somente o Pai vai saber. Somente Ele sabe quem você é. Qual grupo você vai estar. Mas eu estou falando aqui aos irmãos que são da igreja de Esmirna. Você é aflito, você é pobre. Mas Ruth, mais pobre do que? Pobre de espírito. Por que você é pobre de espírito? Porque você não tem os espíritos que estão no mundo. Os espíritos que estão no mundo não estão em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. E isso para o mundo é pobreza. Mas você é rico, porque dentro de você jorra uma fonte inesgotável da água da vida. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Nós estamos vendo isso a olhos vistos. Nós estamos vendo esses grupos judaizantes que se dizem judeus e não são. E pessoas que chegam a estar trocando seus nomes por nomes judaicos e não são. Isso é pecado, isso é mentira. Mas, irmã Ruth, Deus trocou o nome de Abraão. Meu irmão, Deus acrescentou uma letra no nome de Abraão. Ele chamava Abrão, passou a chamar Abraão. Sara se chamava Sarai. Deus tirou uma letra de Sara e acrescentou em Abraão. E diminuiu a letra de Sara e deixou como Sara, não mais Sarai. Ele fez um complemento. Aí você assim, mas irmã Ruth, Paulo foi mudado o nome. Aonde você viu que Paulo foi mudado o nome? Paulo era chamado de Shaul, para o nome dele hebraico, e Paulo, o nome dele em grego. Jamais foi mandado mudar o nome. Jamais foi mandado mudar o nome. Nós vamos ter um nome sim novo, na glória. Você vai receber uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca diz que você foi absolvido das suas culpas. E nela vai estar o novo nome que você e o Criador vão saber quem é. Essa será a mudança de nome. Mas o Senhor não mandou esse povo mudar de nome. Não. Presta atenção, meus irmãos. Cuidado. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Irmãos, muitos de nós vão ser lançados nas autoridades para pregar a palavra de Deus para as autoridades. Como que você vai ser lançado? Você vai ser preso. Porque o nome de Jesus tem que ser colocado lá no meio dele. Sabe por quê? Porque não pode ficar nada que não tenha ouvido falar do nome de Jesus. Entenderam? Nada que não seja ouvido falar do nome de Jesus. E muitos de nós vamos estar na frente das autoridades pagando o preço da fé. Pagando o preço da prisão. Morrendo por amor a Cristo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão uma perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O tempo é pequeno. O tempo é pequeno, Jesus está voltando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você escutou? Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa é a igreja de Esmirna. Ela não foi reprovada. Não, ela não foi. Ela não será reprovada. Ela será bem-aventurada. Ela estará junto com aqueles que Deus mandou. Espera mais um pouco de tempo até que se cumpra o número dos seus irmãos que tem que passar pelo que vocês passaram.
Esse é o terceiro time, aliás, o segundo time daqueles que vão estar na primeira ressurreição. Podem ler lá. São os decapitados. São os que vão sofrer por amor a Cristo. Esses são aqueles. Olha aqui, ó. Eles estão no quinto selo. Vou ler aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Isso aqui está na igreja de Esmirna. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. A igreja de Esmirna, que se levanta aqui, que se levanta nesse tempo, está aqui, no quinto selo. Aquelas almas que já foram sacrificadas por amor a Cristo, estão aguardando com vestes brancas que se cumpra os últimos sofrimentos na terra, para que elas sejam ressurretas junto com esses. Esse é um grupo que vai participar da primeira ressurreição. Existem 3 grupos da primeira ressurreição. O primeiro, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e depois os vivos encontrando com Cristo nos ares. Antes da ira. Após a ira. Aliás, durante a ira. As 2 testemunhas. Elas serão chamadas. Elas vão morrer, ficar com seus corpos expostos durante 3 dias e meio. E de repente elas vão ressuscitar. E vai haver um grande terremoto. Vão morrer 7.000 pessoas. E eles vão ouvir a voz que diz: suba para cá. E por último, esses daqui. Aqueles que estão sendo mortos por amor da palavra de Deus. Presta atenção, meu irmão. Você precisa ter força. E para ter força, você precisa obedecer a palavra de Deus. Agora eu lembrei. Outro recado que o pai mandou eu dar aqui hoje. Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Presta bastante atenção naquilo que eu vou lhe falar. Faz 10 anos que vocês sabem que o Senhor falou comigo da sua volta, que eu conto sempre aqui. E nesses 10 anos, o Senhor vem me fazendo, me jogando não, como é que eu posso dizer? Me mandando obedecer. E o obediente ao Senhor, ele não questiona, ele simplesmente obedece. E o Senhor, nesse meio tempo, ele mandou que eu desalojasse. Eu tinha um quarto ali na frente. A Márcia Ezequiel não tá aí, mas ela sabe o que eu tô falando. Podem perguntar para ela. Não existia dentro do meu ateliê nada que eu não tivesse, nenhuma loja aqui em Maringá. Não existia dentro do meu ateliê nada que não fosse do bom e do melhor. Eu mandava trazer meus materiais de São Paulo. Eu mandava trazer meus materiais importados. Eu estou só mostrando para vocês entenderem o que eu estou falando. As minhas réguas de patchwork vieram todas do Japão, exclusivamente para mim. O meu material de fazer patchwork veio inteirinho do Japão. Eu tinha uma amiga que morava lá e ela comprou tudo da Clover para mim. Tudo da Clover. Coisas que no Brasil não tinha. E ela trouxe tudo de lá para mim.
revistas importadas, tudo. Eu sempre tive tudo do máximo que vocês puderem imaginar. Eu tô falando isso para você entender o que eu tô dizendo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. E esse material todo estava dentro daquela sala. Eu tinha tábuas de corte, meus irmãos, que eu paguei fortunas, tábuas imensas de corte, são tábuas verdes de corte, que você passa ali como é que diz, o cortador e você corta. É coisa mesmo, coisa top. E um dia o Senhor falou para mim assim, você vai desmontar esse quarto e você vai doar tudo isso aqui que você tem. Eu falei, é isso, Senhor, que o Senhor está querendo? Eu tenho que doar tudo? Sim. Eu tinha uma senhora que trabalhava aqui comigo, a Tânia. Ela dava aula de corte e costura. E eu falei para ela, e ela começou a dar aula numa casa de recuperação de mulheres viciadas em crack. E ela começou a dar aula uma vez por semana lá. Eu falei, Tânia, o que vocês estão precisando lá para artesanato? Ela falou, Ruth, estão precisando o que vier, tá precisando. Eu falei, então tá bom. E falei, então quando você vier com a caminhonete, eu já vou separar tudo para você levar. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou desmontar esse quarto. E esse quarto vai inteirinho para lá. Ruth, você tá ficando louca? Vende, Ruth, pela você, o que você tem aqui é coisa muito cara, isso não se acha aqui no Brasil, não tem. Falei, não tem problema, Deus mandou eu dar, é para eu mandar embora. É para eu mandar embora. Irmãos, e assim eu despachei 5 carrocerias de caminhonete, não é de cabine dupla caminhonete, cabine simples. Então você imagina o tamanho da carroceria da caminhonete. 5 carrocerias de caminhonete lotadas. Desde eu tinha couro, eu tinha tudo que você puder imaginar. O que você pensar, imaginar, eu tinha. E o Senhor falou para mim, você só vai ficar com o mínimo que você precisa. Somente com o que você precisa para trabalhar. Mais nada. Manda o resto embora. E sabe o que aconteceu nesse ínterim todo? Veio uma senhora aqui no meu ateliê e falou assim, Ruth, eu tenho no carro em torno de uns 30 novelos de fio de crochê, de barbante. Você quer? E o Senhor falou para mim, aceita, porque você vai fazer crochê. E eu aceitei. Mas por que eu tô te falando tudo isso aqui? Porque o Senhor mandou te dizer que você precisa obedecer sem questionar. O Senhor mandou te dizer que você precisa obedecer sem questionar. Que a voz que você está ouvindo é a voz do Pai. Você tem que obedecer. Sabe por que você tem que obedecer? Porque você tem que ser preparado para a liderança dos últimos dias. E o Senhor só pode colocar uma liderança na tua mão se você souber obedecer a voz dele, sem questionar. Simplesmente obedecer pela fé. Você está achando que no momento que Deus falava comigo, eu falava com alguém? Não. Eu só falava com alguém e explicava o que eu estava fazendo quando tudo estava certo. Enquanto isso, eu guardava na minha cabeça, para que Satanás não se interpusesse na minha frente e me fizesse eu desviar da rota. Lembra do profeta novo que Deus mandou ele passar? E não era para comer na casa de ninguém, levar a mensagem e voltar sem comer na casa de ninguém? Não era para entrar em lugar nenhum? Pois é. Sabe por que aconteceu aquilo com ele? Porque ele abriu a boca. E o profeta velho foi colocado na frente dele por Satanás para desviar ele da rota. Então, meu irmão, para que você não se desvie da rota, você obedece de boca calada. Só abra a sua boca quando a obediência tiver sido concretizada. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor mandou eu falar aqui hoje essas duas coisas. A vida do meu pai, o perdão e a obediência. É tempo de obedecer e não olhar para trás. É tempo de obedecer e calar a boca.
É tempo de fechar os olhos e ouvir a voz do Criador. O Senhor não dá nada a seus filhos sem Ele provar o coração do seu filho. Eu estou falando, meu irmão, porque eu estou passando por isso. Eu estou sentindo que a obediência que eu fiz lá atrás está me trazendo coisas que eu tenho que fazer aqui na frente. Não porque eu seja melhor, não. Mas é porque eu ouvi a voz do Criador. É porque eu obedeci a voz dele. E ele está me colocando numa situação agora. Não é uma situação fácil, não. Não pense que é fácil, não. É uma situação difícil. É uma situação que eu só posso falar quando Deus manda. E eu só posso fazer o que Ele manda. E eu tenho que estar na frente daquilo que Ele está mandando. Não porque eu seja boa, não. Mas é porque Ele me testou. E é o que Ele quer fazer com a tua vida. Eu não sei para quem é, mas eu estou entregando aquilo que o Pai mandou. O Senhor só vai operar na tua vida se você souber ouvir a voz do Pai, for inteligente para obedecer. E tiver estratégia. O Senhor quer ver quem você é. Se Ele pode confiar na tua vida. Pois é. Será que Elias não passou por isso? Será que Jeremias não passou por isso? Será que os grandes profetas não passaram por isso, a obediência, para poder depois ser usado? O que Deus quer com a tua vida? Você é um bem-aventurado por estar sendo colocado à prova da obediência? O que está na tua vida? O Senhor está mandando dizer para você. A escolha está na tua frente. Obedece. E eu vou te usar. Se você não obedecer, eu tenho que partir para outro. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o que Deus vai fazer aí, eu não sei. Mas a coisa é muito forte. E eu estava no banheiro quando eu ouvi da obediência. E eu falei, Senhor, eu tô ficando louca. Pai, por que o Senhor tá dando isso para eu falar? As pessoas vão achar que eu sou maluca. Foi na hora do almoço e na hora do meu banho. O Senhor falando comigo. E eu entrei na live e eu já não estava lembrando mais o que eu tinha que dizer. Mas no decorrer da palavra, o Senhor me trouxe. Então eu só posso te dizer uma coisa. Obedece. Perdoa. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de perder tempo. Os dias já estão terminando, são maus. Irmãos, eu tô com a minha vista que vocês não têm noção que jeito que tá. Tá ardendo que nem fogo. Ardendo que nem fogo. Mas eu vim aqui, eu não ia vir, mas eu vim porque eu tinha essas duas mensagens para entregar. E cheguei aqui na hora e eu falei, Senhor, esqueci tudo, não lembro mais nada. Aqui, conversando com o Pai aqui dentro. E de repente o Senhor me trouxe aquilo que era para falar. A mensagem está entregue, o recado está entregue. Obedece quem tem compromisso com Deus. Não é obedece quem tem juízo, não. Obedece quem tem compromisso com o céu. Obedece quem tem compromisso com o Pai. Obedece quem tem compromisso com a eternidade. Entendeu, né? Agora, se você não tem compromisso com a eternidade, meu irmão, eu não tenho culpa.
não posso fazer nada. Eu simplesmente estou aqui trazendo aquilo que o Senhor mandou. Porque a minha parte, eu estou fazendo. Amém, Patrícia. Eu não sei nem o que, minha irmã, mas eu sei que é o que Deus mandou falar. Vai ficar gravada, a live vai ficar gravada. Irmãos, eu tô assim, como eu disse, nem era para eu estar aqui. Da maneira que meus olhos estão, não era nem para eu estar aqui. Mas eu tô aqui porque o Senhor me colocou. É tempo de obedecer. É tempo de obedecer. Não olha para trás. Você tá achando que você vai passar fome? Não vai não. O Senhor tem preparado para ti lugar. O Senhor tem preparado para tua vida lugar. Não olha para trás. Não olha para trás. Aquele que está debaixo da unção, do azeite. Aquele que está debaixo do vinho, do sangue do Cordeiro, não vai ter falta de nada. Mas você precisa estar na unção do Espírito. Você precisa estar revestido com o poder do sangue de Jesus. Meus irmãos, nós temos muito poucos dias aqui. Muito. Os dias são muito poucos. Mas o Senhor vai guardar cada um. O Senhor vai guardar cada um. Se você for à igreja de Esmirna, fica firme. Fica firme. Se você estiver na igreja de Esmirna. Porque você vai levar a mensagem aos grandes desse mundo. Aos grandes que não são grandes. Porque eles precisam ouvir. Porque no julgamento do trono branco, você vai estar na frente deles. E você vai ser a testemunha fiel de que a palavra foi levada. Louve ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, louve ao Senhor. Não despreza as palavras desta profecia. Não despreza as palavras que o Senhor está mandando. As trevas já estão tomando a terra. As trevas já estão tomando a terra. E nós somos pontos de luzes sobre a terra, que logo, em breve, seremos tirados. E a terra vai ficar na escuridão total. Obedece, meu irmão. Não deixa de obedecer. Entendeu? Não deixa de obedecer. O Senhor é contigo. Por onde quer que você andar. Só está faltando duas coisas para algumas pessoas aqui. Perdão. E obedecer. O Senhor está te provando. Você está no vale da prova, no meio onde a terra está sendo toda provada. E a terra foi reprovada. Mas você tem que ser aprovado diante do Criador. Deixa a tua luz brilhar, meu irmão. Deixa a tua luz brilhar. Porque você precisa estar firme na presença do Pai. E o Senhor só requer uma coisa, a tua obediência. Irmãos, eu vou ter que abrir outra live pra gente orar. Eu preciso orar, tá? Eu vou abrir outra live que aqui já tá encerrando. Eu vou salvar essa live aqui. Fiquem aí, em nome de Jesus.